Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos retornando mais uma vez no nosso shiurim, iniciando na sequência do vídeo passado falando sobre aquela comunidade, a primeira Kehilá, que ela cresceu e estava adentrando muitos dos goim, dos gentios. O primeiro foi Cornélio e toda a sua casa, sua família, e então aquela comunidade estava crescendo. Porém, no crescimento, nós falamos também que lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, houve uma discussão, houve ali uma contenda entre os raverins, entre os irmãos, entre os amigos, e alguns judeus mal informados, né, foram lá para os gentios e dizer para os gentios que eles tinham que fazer a Brit Milá, né, que era a circuncisão, para eles receber a salvação. Então o apóstolo Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé e os anciões da comunidade, eles fizeram uma assembleia geral ali na cidade de Jerusalém, com todos os apóstolos e também com toda a comunidade presente de Jerusalém, para resolver essa questão a respeito dos goim. Então, os judeus eles deveriam guardar 613 preceitos, ou seja, 248 farás e 365 não farás. E esses são os mandamentos determinados pelo próprio Deus, que foi entregue a Torá lá no Monte Sinai, a Moshe, e diante de todo o povo de Israel, os homens, 600 mil pessoas, 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, que ouviram e viram Deus entregar a Torá a Moshe. E Deus também deu a Torá oral a eles, que é a explicação da Torá escrita, que são os mandamentos farás e não farás. Mas Deus, ele deu também aos gentios, aos goim, ao estrangeiro, que é chamado em hebraico como ger toshav ou gerim. Então essa questão das chamadas sete mitzvot para Benor, os 7 leis para os Binenor, ou seja, os filhos de Noé, os descendentes de Noé. Então as 7 leis de Noé, ela vem já lá desde o Éden, quando o Eterno ele entregou esse mandamento também para Adão Gadimon, para Adão, para que Adão ele pudesse ali crer que houvesse ali um só Deus, né? A existência de um só Criador. Então Deus também deu esses mandamentos também para Adão, e que Adão ensinasse aos seus descendentes, né? Então, no decorrer do tempo, foi passada, foi transmitida oralmente essas 7 leis. Sabemos que Adão, ele não era gentil e nem era judeu. Ele era o representante da humanidade, ele era o primeiro homem, né? Adão e Eva. Mas ele teve os seus descendentes, e assim também ele foi passando para os seus descendentes, que havia ali somente um Deus, que eles não adorassem outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro, o Deus criador, né? Que eles não deveriam também ali blasfemar o nome sagrado, o nome de Deus, né? Que eles não deveriam ali derramar sangue, né? Havia um mandamento que não existisse ali transgressões sexuais ilícitas, também que eles não roubassem, que eles estabelecessem um sistema legal ali de justiça, né? E que eles também não comessem ali animais, não comessem animais vivos. Então essas 7 leis, ela vem desde lá do Éden, e a gente sabe que houve a corrupção da humanidade, né? Em Gênesis capítulo 6, vai falar sobre tudo isso, o capítulo 7, até chegar até o dilúvio, quando toda aquela geração, ela morreu ali naquele dilúvio, né? Porque eles não entraram ali na arca que Deus mandou Noé fazer. Então sobrou somente Noé e a sua família, né, a sua esposa, os seus 3 filhos e as noras dos seus filhos, foram aqueles que sobreviveram àquela inundação ali naqueles dias, né, chamado Grande Dilúvio. Então Deus ele passa essas leis também para Noé, para que Noé, que é Noé, ele também ensinasse essas 7 leis para os seus filhos Sem, Cam e Javé, Sem, Cam e Javé, e eles ensinassem para os seus descendentes, não é? Então essas leis, elas foram estabelecidas pelo próprio Deus, não foram inventadas por Adão, ou pelo próprio Paulo, ou por outra pessoa, por Moisés, mas ela foi transmitida também para Abraão,
que viveu também essas leis, Isaac, Jacob e Jacó também viveu essas leis, até chegar a Moshe na entrega da Torá. Deus também deu a Torá também para os gentios também. Então eu vou ler aqui uma passagem aqui, a passagem de Eclesiastes. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, Eclesiastes, para provar que a Torá, ela foi dada não só para o povo judeu, mas também para toda a humanidade, né? Então nós vamos ver aqui, Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13, que diz assim: tudo bem entendido, teme a Deus, observa os preceitos, e este é o dever de todo o homem. Ou seja, tanto dos judeus, como também do gentio, do menor, né? Que ele guardasse essas 7 leis. Então as 7 leis, elas deveriam ser guardadas pelos filhos de Noé, conhecidos como os Benor. A palavra Ben, em hebraico, significa filhos. Noar significa Noé. Então essas mesmas leis, para aqueles que não eram gentios, eles deveriam guardar. Então, o que acontecia? Deus, ele transmitiu lá no Monte Sinai essas 7 leis, que eram guardadas tanto dentro desses 648 preceitos, farás, e também dos 365 não farás. Então, 603 preceitos. Então, esses 7 leis estavam dentro desses mandamentos. Então o povo judeu já guarda esses mandamentos. Mas agora ela era transmitida para os nós. Porém, Deus deu lá a Moisés essa missão também para Moisés, para explicar, para ensinar aqueles que não eram judeus, também de outras nações, outros povos, o verdadeiro Deus, né, que era o Deus de Israel, e explicar para ele cada mandamento de não se fazer a idolatria, de se servir somente a Deus, de não blasfemar contra o nome sagrado, o nome de Deus, e assim foi ensinado. Porém, a gente sabe que, estudando as escrituras, nós vamos ver que Moisés não deu para Moisés sentar lá com o rei, né, de outra nação, falar do Deus de Israel, explicar sobre as 7 leis de Noa, né? Não deu, porque Moisés, ele batalhava, ele guerreava contra as nações, que as nações vinham contra Israel, e eles não tinham como ali explicar os mandamentos para os Benoa, ou seja, os descendentes de outras nações. Então, ficou isso com o tempo. Então, quando Israel ele estava já dentro, já tinha adentrado a Canaã, né, que o Yoshua com Josué, já estavam os seus acampamentos, as tribos já estavam todas divididas. Então, entra aí o Ger Toshab, ou seja, quem é o Ger Toshab? Ele é um gentil, ele é um babilônio, ele é um assírio, ele é alguém de outra nação que ele, por exemplo, ele quer trabalhar, ele vai trabalhar dentro ali com os judeus. Ele vai trabalhar no meio ali das comunidades, né? Ali das tribos de Israel. Então o que ele tinha de fazer? Então sabemos que na época tribal, na época das tribos, havia já o Sanhedrin. O que era o Sanhedrin? Era chamado Sinédrio, eram 70 anciões que ele julgava a causa do povo, já desde lá de Moisés, em qual Deus mandou ele separar esses 70 anciões, eram 72, contando com Moisés e Arão, e então ele julgava a causa do povo. Então esse Ger Toshab, que era estrangeiro, ele adentrava o povo para trabalhar, por exemplo, 6 meses, mas ele era levado ao Sinédrio, e era dito ao Sinédrio que ele deveria guardar essas 7 leis, né? As 7 leis chamadas as 7 leis de Noa. E quais são essas 7 leis? Primeiro é idolatria, chamada Avodazará. Não fazer idolatria, não servir a nenhuma imagem, somente acreditar que existe um só Deus. Segundo mandamento é o Birhat Kikelas Hashem, ou seja, está proibido amaldiçoar a Deus, blasfemar o nome sagrado de Deus. Terceiro mandamento, não matar. Está proibido matar qualquer indivíduo em qualquer circunstância, ou seja, derramamento de sangue. Shevihat Damim. Quarto mandamento era a transgressão sexuais. Shiliu Arayot, ou seja, não adulterará. Está proibido manter relação ilícita. Quinto mandamento era não roubar. Não roubar, está proibido roubar de qualquer pessoa, objeto. Também está proibido sequestrar.
certo? Não pagar o salário também era considerado também um roubo. Sexto mandamento, sistema legal, dinim, obrigação de estabelecer um sistema de justiça, ser justo e aplicar justiça de forma correta. E o sétimo mandamento era não comer animais vivos. Está proibido comer um membro de um animal enquanto ele está ainda vivo. Somente está permitido comer o animal até o mesmo não estar se mexendo ou morto. Então essas são as 7 leis de Noa, que a qual esse Ger Toshav, estrangeiro, ele tinha que guardar dentro de Israel. Pronto. Ele passou 6 meses, guardou esses mandamentos. Se ele fosse pego com idolatria, vodazará, com imagem dentro lá das cercanias das tribos de Israel, então ele era levado ao sinédrio, era julgado e ali havia um julgamento. Se ele ia ser morto, o que ele ia fazer, então havia um julgamento lá para aquele gentil. Então, esse eram as 7 leis de Noa para o gentil. Agora, se ele esteve ali 6 meses dentro das tribos de Israel, creu no Deus de Israel, confiou, viu ali de perto o povo de Israel, como era o seu dia a dia, como eles serviam a Deus, então ele disse, eu quero servir também esse Deus. Se ele fosse embora, ele levava o nome desse Deus e apregoava, né, a unicidade do único Deus para a sua gente, para a sua família. Agora, se ele quisesse fazer a conversão e se converter ao Deus de Israel, a este povo, que era o povo judeu, na época já o judaísmo, então ele tinha que fazer a Brit Milá, que tinha que fazer a circuncisão, que era o pacto para adentrar o povo. Assim como a Ruth disse para Noemi, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde tu fores eu irei. Ou seja, ela fez a sua conversão ao judaísmo e adentrou ali ao povo de Israel, se tornou uma judia. Alguém que era moabita. Ruth era moabita, era uma goiá, mas ela adentra o povo, crê no Deus de Israel, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então ela fez a conversão, adentrou ao povo de Israel. Porém, nos dias dos Talmidim, dos apóstolos, então os apóstolos eles estabelecem também essa lei para aqueles que não eram judeus, para os gentios. E lá no capítulo 15, versículo 20, diz assim, para o versículo 9, vamos lá, versículo 19, capítulo 15 de Atos, versículo 19, por isso julgo que não se devem inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, né? Que eram as carnes sufocadas, que eram as carne suforcada, ou seja, a carne que é estrangulada e que era oferecida a algum ídolo, né? Porque a Torá, ela ensinava desde lá de Gênesis que o sangue deveria ser derramado na terra, né? Então alguém que come e ingere sangue, que come sangue, ele está pecando contra Deus, porque assim Deus, seja o gentil, seja o judeu, ele tem que derramar o sangue na terra do animal, e aí então ele pode comer. Por quê? Porque a vida do animal está no sangue. Então há um nível de alma, né? De Neshama, ou seja, de Nefesh, né? De Nefesh, que significa uma centelha ali de espiritualidade dentro daquele sangue. Então era necessário que o sangue voltasse para a terra, assim como Hashem, o Eterno, falou que o homem veio do pó e do pó ele retornarás. Então tudo do homem vai retornar ao pó, o sangue, o corpo, e assim também dos animais, né? Então o sangue deve ser derramado na terra. Então, os apóstolos eles disseram para o Ben-Noa aqui, né? Para o gentil. O gentil primeiro, ele era aspirante, vamos dizer que ele era o aspirante para adentrar o judaísmo da época e fazer a sua convenção, o judaísmo, e se tornar um judeu. Primeiro ele tinha que guardar essas 7 leis. Então, por isso que o apóstolo Paulo aqui determina que eles deveriam se abster das carnes oferecidas aos ídolos, que eram carnes sufocadas, né? Também a carne suforcada, ou seja, a carne estrangulada, né? O animal que é estrangulado sofre, né, estresse, né? E ali morre estressado e traz ali enfermidade e também muitas coisas também espirituais também por conta do sangue que não foi derramado ali na terra. Então os apóstolos assim, das carnes sufocadas e do sangue.
Então está aqui na Bíblia. Aqui é para o cristão, você que é cristão, você que é crente, guardar esse mandamento aqui. Por quê? Porque você é um benor. Isso aqui foi dado pelos apóstolos, que era já conhecido como as 7 leis de Noé, que foi dada lá no Éden para Adão, depois passaram para 7 os seus descendentes, a chegar até Noé, e chegou até Noé, e foi ensinado a Abraão, e depois foi ensinado a Moisés, e depois passou lá para as tribos, para os anciões, foi transmitido para o meio de Israel. É interessante também uma passagem lá de Isaías, capítulo 56, Isaías 56, olha aí na sua Bíblia, no versículo 3 diz assim, que o ger toshav, ou seja, que o estrangeiro que deseja afeiçoar-se ao eterno, alguém que quer se chegar ao eterno, não diga que o eunuco, não diga ou seja, que o estrangeiro que deseja afeiçoar-se ao eterno, não diga, certamente o Senhor me vai excluir de seu povo. Olha lá. Olha o que ele está dizendo aqui. O Eterno está dizendo na boca do profeta, falando a respeito dos eunucos, dos prosélitos, né, que querem se reunir a Israel, ao povo de Deus.